O grito desesperado de uma mãe corta o uivo da nevasca. Seu filho bebê se agarra à vida, amarrado às suas costas. Nora Reio, uma jovem marcada pela traição, foge pelas montanhas cobertas de neve de San Andreas, caçada por um crime que não cometeu. No coração desse deserto gelado, um encontro inesperado com um guerreiro condenado colocará sua coragem à prova e redefinirá seu destino. O que ela descobrirá à sombra da morte ecoará para além das montanhas, forjando um legado de sobrevivência e sacrifício. De onde você está assistindo? Inscreva-se agora para descobrir como a escolha de Nora mudará o rumo de seu destino. Ela conquistará a natureza selvagem, ou será reclamada por ela. A nevasca rugia pelas montanhas de San Andreas, um fantasma de gelo e vento que rasgava o mundo, enterrando trilhas e sonhos sob um manto branco. A neve caía em camadas tão densas que sufocavam o ar, e o frio mordia como uma cascavel, cravando presas fundo até os ossos. Nora Reio cambaleava entre os montes de neve. Suas botas, relíquias gastas de dias melhores, afundavam até o tornozelo a cada passo. O peso do filho, enrolado em um cobertor de lã puído sobre suas costas, parecia mais pesado que a própria tempestade. O corpinho, mal completando um ano de vida, tremia contra sua coluna, e seus fracos gemidos se perdiam no uivo do vento. Nora apertou o casaco rasgado sobre os ombros, as costuras se abrindo sob a força do inverno impiedoso dos territórios do Novo México, em 1878. A respiração vinha em arfadas, cada uma prece para continuar. Suas mãos, rachadas e cruas pelo frio, agarravam as tiras da tipóia improvisada que sustentava o menino. Ela o chamara Caleb, em homenagem ao pai, um homem que lhe ensinara a rastrear veados e a enfrentar o medo, antes que a cólera o levasse na trilha do Oregon. Agora, Caleb era tudo o que restava. A única centelha de esperança em um mundo que havia virado as costas para ela. O acampamento de mineração do qual fugira, a fumaça ainda viva em sua memória, a marcará como assassina. Seu marido, Amos, um bruto afogado em uísque, morrera em um incêndio que devorou a cabana deles. Ela o empurrou, sim, quando o punho dele se ergueu contra o berço de Caleb, mas as chamas foram um acidente. Uma lamparina derrubada na briga. O acampamento não quis saber. Viram apenas uma mulher que ousou se defender, e chamaram isso de assassinato. Agora havia uma recompensa por sua cabeça, uma forca esperando nas sombras. O vento mudou, lançando neve contra seu rosto como 1000 facas minúsculas. Nora apertou os olhos, ardendo, procurando qualquer coisa, um rochedo, uma árvore, uma fenda, qualquer abrigo na imensidão branca. As pernas queimavam, os músculos gritavam a cada passo, mas parar significava morrer. Não apenas ela, mas Caleb também, cujos gemidos enfraqueciam, cortando-a por dentro. Segura firme, pequeno, sussurrou. A gente ainda não acabou. As palavras eram mais para ela mesma, um fio de esperança para não se entregar ao desespero. As montanhas não se importavam com sua inocência, nem com a vida de seu filho. Eram tão impiedosas quanto os homens que a caçavam. Uma forma surgiu através da neblina, uma saliência rochosa, áspera, coberta de neve, mas sólida o bastante para prometer refúgio. Nora tropeçou até lá, as botas prendendo em pedras ocultas, o corpo oscilando sob o peso do cansaço. Alcançou a base, uma pequena saliência, mal suficiente para protegê-los do pior da tempestade. Caiu de joelhos, puxando Caleb das costas para o peito. O rostinho dele estava pálido, os lábios azulados, mas os olhos, grandes e confiantes, fixaram-se nos dela. Ela encostou o rosto no dele, tentando passar seu calor para o menino, as mãos tremendo ao ajustar o cobertor. Vamos conseguir, murmurou. Embora as palavras tivessem gosto de mentira. A tempestade rugia, mas sob o seu bramido, Nora ouviu algo mais. Um som baixo, gutural, não o vento, mas algo vivo. O coração disparou. Ela palpou o pequeno machado preso ao cinto, o cabo liso de tanto uso. A lâmina estava cega, mas era tudo que tinha, além de uma faca enferrujada que pegara no acampamento. Os olhos varreram a escuridão além do abrigo, onde a neve girava como fantasmas. Ursos rondavam aquelas montanhas, ursos pardos famintos antes do sono de inverno. Ela vira as pegadas antes da tempestade cobri-las. Marcas profundas, de puro poder. Se um deles os encontrasse agora, ela não teria chance. Mas fugir também não era opção. Não com Caleb. Não naquela nevasca. Forçou-se a respirar,
a ouvir. O som não voltou, mas a ameaça permaneceu. Um aviso esculpido no silêncio. Nora apertou Caleb contra si, o pensamento correndo solto. Ela lembrava histórias de mulheres que sobreviveram à fronteira, mulheres que enfrentaram tempestades e feras piores. Se elas conseguiram, ela também conseguiria. E se você está aí, ouvindo esta história, espero que continue conosco. Clique em inscrever-se. É o que mantém essas histórias vivas. E me conte, de onde você está assistindo? De uma cidade, um vilarejo, ou de algum lugar tão selvagem quanto este? A luta de Nora está apenas começando. E acredite, você vai querer ver para onde essa trilha leva. O pequeno abrigo oferecia pouco calor, mas o bastante para evitar que fossem soterrados. Os dedos de Nora, dormentes, ajustavam o cobertor de Caleb, os olhos sempre na escuridão. Pensava no acampamento, nos homens que cuspiram nela, nas mulheres que viraram o rosto. Chamaram-na de maldição. Uma viúva que trazia morte. Mas ela não estava fugindo deles. Estava fugindo por Caleb, por uma vida em que ele jamais conheceria os punhos do pai. O vento uivava, trazendo o cheiro de pinho, e algo mais. Algo metálico. Sangue sobre a neve. Nora apertou o machado, a determinação endurecendo. O que quer que viesse, tempestade, urso ou caçador, ela enfrentaria. Ela era Nora Reio, e ainda não havia desistido de lutar. O vento diminuiu, virando um lamento baixo, mas o frio se cravou ainda mais fundo em seus ossos. O machado descansava no colo, a lâmina refletindo a luz pálida das estrelas que lutavam contra a nevasca. Ela prendeu a respiração, tentando ouvir novamente aquele som gutural, mas só o vento respondeu. Então, uma sombra se moveu além do abrigo. Não era fera. Era algo ereto. Humano. Nora prendeu o fôlego, o machado firme nas mãos, e espiou a noite. Um poste de madeira surgia da neve como a espinha de uma fera esquecida, sua silhueta escura contra o branco. Na base, algo se movia, lento, ferido, humano. O coração de Nora disparou. Com cuidado, acomodou Caleb no braço, sentindo o calor frágil do menino, e avançou. A neve rangia sob as botas. À medida que se aproximava, a forma tomou contorno. Um homem, a pele morena manchada de sangue, os pulsos amarrados com cordas grossas a um poste. O peito nu, coberto de cortes que vertiam vermelho sobre o branco. O hálito saía em nuvens rasas. Era um Apache, os olhos escuros, duros, fitando-os dela com uma mistura de dor, desafio e resignação. Quem fez isso? Sussurrou Nora, a voz mal audível sobre o vento. O olhar do homem vacilou, avaliando-a, o casaco rasgado, a criança em seus braços, o machado em sua mão. Vá, ele arfou, o inglês quebrado, mas claro. Urso vem. Sangue chama ele. Suas palavras eram um aviso, não um pedido, e mesmo assim, enraizaram Nora no lugar. Ela viu as pegadas ao redor do poste. Botas, não patas. Frescas o bastante para ainda manter o formato na neve. Caçadores, ou guardas. Homens que haviam deixado aquele guerreiro como isca. Uma oferenda cruel à fome da montanha. A mente de Nora girou. Ela podia fugir, voltar ao pequeno abrigo e rezar para que a tempestade escondesse ela e Caleb. Mas os olhos do homem aprenderam, não implorando, mas exigindo que ela o visse. Não como um sacrifício, e sim como uma pessoa. Ela se lembrou do acampamento de mineração, dos rostos que se voltaram contra ela, que a condenaram sem provas. Aquele homem, amarrado e sangrando, não era diferente. Julgado não pelo que fizera, mas por quem era. Caleb se remexeu, um gemido suave quebrando o silêncio, e a determinação de Nora se firmou. Ela não pôde se salvar das mentiras do acampamento, mas podia salvá-lo. Ajoelhou-se, colocando Caleb com cuidado sobre a neve, o cobertor bem ajustado. O cabo do machado estava gelado quando ela começou a golpear as cordas, as mãos trêmulas pelo frio. As fibras se desfiaram, depois cederam, e o homem tombou para frente, amparando-se nas palmas ensanguentadas. Taji, disse ele, tocando o próprio peito, a voz rouca como cascalho. Sou Nora, respondeu ela, ajudando-o a se levantar. O peso dele se apoiava fortemente sobre ela, o sangue manchando seu casaco, mas ele se movia com teimosia, recusando-se a cair. O vento trouxe um novo som, um rosnado grave, vibrante, que congelou o sangue de Nora.
A cabeça de Taji se ergueu de súbito, os olhos varrendo a escuridão. Está vindo, disse, firme apesar da dor. Apontou para o machado em sua mão. Mantenha-o pronto. Nora assentiu, o coração martelando. Pegou Caleb, o corpo do bebê tremendo. Taji cambaleou até o abrigo raso, passos desiguais, mas decididos, guiando-os de volta. Encostou-se na parede de pedra, a respiração pesada, e apontou para um pequeno pederneira amarrado em seu pulso inchado. Fogo, disse ele. Precisamos dele. Nora lutou contra o entorpecimento dos dedos, raspando a pederneira contra a lâmina do machado até que as faíscas caíram sobre um punhado de musgo seco. A chama tremeluziu, fraca, depois cresceu, lançando sombras que dançavam como espectros. O rosto de Taji era magro à luz do fogo, as cicatrizes contando histórias de batalhas sobrevividas. Por que fizeram isso com você? Perguntou Nora, alimentando o fogo com pequenos gravetos. A mandíbula de Taji se contraiu. Espionei para os soldados. Recusei-me a guiá-los até a aldeia do meu povo. Chamaram de traição. A voz carregava veneno. Deixarão-me para o urso acertar as contas. O estômago de Nora se revirou. Viu-se refletida na história dele, também expulsa, também condenada, deixada para morrer por escolher o que era certo. O fogo estalou, seu calor uma defesa frágil contra o frio, mas bastava para sustentá-la. A respiração de Caleb se acalmou, o pequeno peito subindo e descendo suavemente. Taji observava o menino, o olhar indecifrável. Então ergueu os olhos para Nora. Você não fugiu, disse, quase em forma de pergunta. Nem você, respondeu ela, firme. Um leve aceno foi sua única resposta, mas carregava o peso do entendimento. Duas almas unidas pela escolha de lutar quando o mundo exigia que se quebrassem. O rosnado soou novamente, mais perto desta vez. Um prenúncio de morte avançando pela neve. Taji fechou a mão sobre a faca em seu cinto, lâmina lascada, mas afiada. Nora firmou o machado, os olhos presos à escuridão além do fogo, onde a tempestade e a fera esperavam para reivindicá-los. A luz trêmula da fogueira pulsava no abrigo, um coração frágil na noite congelada das montanhas de San Andreas. Nora Reio segurava o machado, o cabo escorregadio de suor, apesar do frio. Os olhos fixos na cortina de neve de onde viera o rugido, mais próximo, mais faminto. Taji, ensanguentado, mas inquebrável, se agachou ao lado dela, a faca lascada brilhando à luz do fogo. Caleb, enrolado no cobertor, se mexia junto à pedra, a respiração suave em desafio ao rugido da tempestade. A escuridão além do abrigo pulsava com ameaça, e o coração de Nora batia como um tambor, cada nervo gritando que a morte se aproximava. Do bosque de pinheiros, a besta surgiu, um urso pardo, imenso como um barril de uísque, o pelo coberto de neve, os olhos vermelhos queimando na penumbra. Os ombros se moviam como uma avalanche, as garras rasgando o chão enquanto a criatura farejava o ar impregnado do sangue de Taji. O rugido do urso fez as pedras tremerem, um som sem misericórdia, apenas fome aguçada pela lâmina do inverno. Nora apertou o machado, os nós dos dedos brancos. Lançou um olhar a Taji, o rosto dele talhado em dor e determinação, o corpo tenso apesar dos ferimentos que vertiam sangue. Fique atrás. Proteja o menino, ele sussurrou, firme. O instinto de Nora gritava para se encolher junto a Caleb, rezar para que a fera passasse. Mas os olhos do urso se fixaram em Taji, atraídos pelo cheiro de sangue, e ela soube que recuar não era opção. Se o urso o alcançasse, não pararia. Mataria todos, até Caleb. O choro fraco do filho atravessou o medo como uma lâmina. Ela não deixaria ele morrer ali. Não depois de tudo o que lutara para escapar. Nora se levantou, posicionando-se entre o fogo e o urso. Ergueu o machado. Ei! Gritou, a voz rouca mas feroz, ecoando nas pedras. Pisou firme, chutando neve em direção à besta, desafiando-a a virar-se. A cabeça do urso se moveu, o olhar cravando nela. Ele bufou, uma nuvem quente escapando das mandíbulas, dentes como adagas reluzindo na luz do fogo. O estômago de Nora se revirou, mas ela não cedeu. Enterrou as botas na neve, firmando-se. Pegou um galho em chamas da fogueira, o calor queimando sua mão, e o ergueu diante do urso, as chamas dançando selvagens. A fera rugiu, erguendo-se, 9 pés de puro poder, garras cortando o ar. O coração de Nora disparou, mas ela avançou,
brandindo o galho. Vamos, seu desgraçado! Gritou, a voz rasgando o vento. O urso caiu de volta sobre as 4 patas e investiu com uma velocidade impossível. Nora balançou o machado, mirando o ombro da fera. A lâmina rasgou fundo, sangue jorrando na neve. Mas o impacto a lançou ao chão. O ar fugiu de seus pulmões, o machado escorregou para longe. O choro de Caleb atravessou o caos. Nora se arrastou, as mãos revirando a neve em busca da arma. O urso rugiu e avançou novamente, as mandíbulas abertas. A voz de Taji cortou a noite. A faca! No meu cinto! Nora se lançou, os dedos alcançando a faca enferrujada presa ao corpo dele. Cortou as cordas que ainda prendiam seus pulsos, libertando-o por completo. Taji se ergueu, pegando o machado da neve com um grunhido de dor. O urso girou, rugindo, e avançou outra vez. Nora recuou, protegendo Caleb, que gritava em pavor. Taji rugiu de volta, um som que não era humano, mas trovão, e lançou-se contra a fera. Empunhou o machado com ambas as mãos, o golpe traçando um arco no ar até se cravar no crânio do urso. Um estalo terrível ecoou. A besta cambaleou, o corpo tremendo, e então tombou. Seu último suspiro subiu em vapor na noite gelada. O silêncio caiu, pesado como a neve. Nora se ajoelhou, ofegante, as mãos tremendo enquanto puxava Caleb para perto, seu choro suavizando contra o peito dela. Taji desabou contra a rocha, o machado escapando de suas mãos ensanguentadas com um tilintar, o peito arfando. O sangue se espalhou sob ele, misturando-se ao do urso, tingindo a neve de carmesim. Nora encontrou o olhar dele, e viu não apenas a sobrevivência, mas algo mais profundo, uma resistência compartilhada, uma recusa em deixar que a natureza selvagem vencesse. O fogo crepitava, sua luz projetando sombras longas sobre o abrigo de pedra. 2 figuras unidas por um momento que havia reescrito seus destinos. Do lado de fora, a tempestade ainda rugia, mas a ameaça imediata estava morta. Seu corpo, uma massa escura na neve, era um testemunho da luta que travaram. O urso pardo jazia imóvel, uma montanha escura coberta de neve, seu sangue ainda fumegando no ar gelado. Nora Reio apertou Caleb contra o peito, seus choros diminuindo até se tornarem soluços suaves, enquanto o calor do fogo se infiltrava em seu pequeno corpo. Taji se apoiava na parede de pedra do abrigo, a respiração rasa, os ferimentos brilhando à luz trêmula das chamas. A tempestade rugia além do refúgio, mas o terror havia passado, deixando apenas o peso silencioso da sobrevivência. As mãos de Nora tremiam enquanto ela ajeitava o cobertor de Caleb, seus olhos desviando para Taji, que olhava fixamente para o fogo, o rosto marcado pela dor e por algo mais profundo, gratidão, talvez, ou reconhecimento. Eles cambalearam até uma caverna próxima, cuja entrada estava meio escondida entre pinheiros cobertos de neve. Taji foi o primeiro a se mover, os passos vacilantes, mas decididos, guiando Nora através dos montes de neve. Lá dentro, o ar era úmido, mas parado, um alívio do vento cortante lá fora. Nora deitou Caleb sobre uma cama improvisada de agulhas de pinheiro, verificando seu rostinho. O calor voltará, a respiração estava firme agora. Taji se ajoelhou diante de uma pilha de gravetos secos que havia recolhido. Seus dedos inchados trabalharam o pederneira amarrado ao pulso com precisão treinada. As faíscas voaram, pegando na palha seca, e logo uma pequena chama floresceu, empurrando as sombras da caverna para trás. Nora o observava, notando o cuidado com que ele alimentava o fogo, como se estivesse coachando vida da própria montanha. Ela rasgou tiras da barra do casaco, ignorando o protesto do tecido, e começou a enfaixar os ferimentos de Taji. Os cortes em seu peito eram profundos, abertos pelo frio e pelas cordas, mas ele não se moveu quando ela pressionou o pano contra sua pele. Fique parado, murmurou, a voz rouca, mas firme. Os olhos de Taji encontraram os dela, escuros, indecifráveis, mas ele assentiu, deixando-a continuar. Caleb se remexeu, a pequena mão estendendo-se no ar, e o coração de Nora apertou. Ela havia lutado por ele, por ambos. E agora, naquela caverna, eles estavam vivos, 3 almas desafiando a fome da montanha. Por que se voltaram contra você? Perguntou Nora, amarrando o último curativo. A mandíbula de Taji se contraiu, o olhar fixo no fogo. Eu servia de guia para o exército, disse, em voz baixa, cada palavra esculpida pela lembrança. Conduzi-os por essas montanhas, mantive seus homens vivos.
Mas quando quiseram achar a aldeia do meu povo, mulheres, crianças, anciãos, eu disse não. Chamaram isso de traição. Amarraram-me àquele poste para que o urso me julgasse. Suas palavras eram amargas, afiadas como a faca em seu cinto. As mãos de Nora pararam. Seu próprio passado ecoou na história dele. Também me culparam, sussurrou. Meu marido, Amós, me batia. Batia em Caleb. Uma noite, eu reagi. Derrubei uma lamparina. O fogo tomou o acampamento e levou ele junto. Chamaram-me de assassina. Puseram preço na minha cabeça. Tagi olhou para ela, os olhos suavizando, não por pena, mas por compreensão. Você lutou pelo seu filho, disse ele. Eu lutei pelo meu povo. Nos punem por escolher a vida em vez das regras deles. Nora assentiu, o peso do exílio compartilhado se assentando entre os dois. Ela verificou Caleb outra vez, as bochechas coradas, a respiração calma. O fogo crepitava, a fumaça subindo em espirais pelo teto da caverna. Por um momento, o mundo parecia pequeno, contido entre aquelas paredes de pedra e chama. Um som distante rompeu o silêncio, um trovão surdo. Cascos. Pesados e deliberados, cortando o uivo da tempestade. A cabeça de Tagi se ergueu num instante, a mão apertando o punho da faca. Patrulheiros, disse ele, a voz endurecida. Voltaram, pelo urso ou por mim. O pulso de Nora acelerou. Ela olhou para Caleb, pegou o machado, o cabo gelado contra a palma. Moveu-se até a entrada da caverna. Eles vão nos achar, sussurrou. Tagi balançou a cabeça, o semblante grave. Se virem você comigo, matarão vocês dois. Esconda o menino. Fique abaixada. Nora hesitou, seu instinto de proteção lutando com o impulso de ficar ao lado dele. Ela enfiou Caleb mais fundo na caverna, atrás de uma saliência de pedra, o cobertor dele se confundindo com as sombras. Os cascos dos cavalos soavam cada vez mais altos, acompanhados por vozes graves, carregadas de ameaça. Nora espiou pela entrada da caverna, a neve borrando as formas de 3 homens a cavalo, seus rifles reluzindo à luz tênue da lua. Tagi se agachou ao lado dela, faca em punho, o corpo tenso apesar do sangue que vazava pelas bandagens. Vão checar o poste, murmurou ele. Encontram o urso, depois nos rastrearão. A mão de Nora apertou o machado, sua mente acelerada. Ela enfrentou um urso pardo e venceu, podia enfrentar esses homens. Mas agora o risco era maior. Não era só sua vida, mas a de Caleb e de Tagi, um homem que já fora condenado a morrer. Ela se virou para ele, a voz baixa, mas firme. Enfrentamos juntos, ou não enfrentamos de jeito nenhum. Os olhos de Tagi buscaram os dela, pesando sua determinação. Ele assentiu uma vez, um pacto silencioso forjado à luz do fogo. As vozes lá fora se aproximavam, palavras afiadas de intenção. Caçadores buscando não apenas um troféu, mas vingança. Nora e Tagi se prepararam. 2 párias ligados pela sobrevivência, prontos para extrair sua justiça da neve implacável. A luz do fogo da caverna tremeluziu, lançando sombras recortadas enquanto as vozes se tornavam mais fortes, cortando o uivo moribundo da tempestade. Nora Reio segurou firme o machado, o coração batendo como tambor de guerra, enquanto Tagi se agachava ao lado dela, a faca refletindo desafio na escuridão. Caleb estava escondido atrás da pedra, seu cobertor um frágil escudo contra o frio e contra os homens que os caçavam. Os cascos pararam, substituídos pelo rangido de botas na neve. 3 homens, rifles tilintando, a intenção tão afiada quanto o vento. Nora e Tagi trocaram um olhar. Um voto silencioso, lutar ou morrer juntos. 2 párias esculpidos da mesma pedra implacável. O Ranger líder, um homem barbudo com uma cicatriz cortando a sobrancelha, surgiu, rifle em punho, olhos vasculhando a boca da caverna. Apareça, Apache! Rugiu, a voz crua de desprezo. E a mulher? Onde está? A respiração de Nora falhou, mas ela se levantou, machado na mão, entrando na luz do fogo. Aqui, disse, voz firme como ferro. E não sou sua prisioneira. Os olhos do Ranger estreitaram-se, tomando nota do casaco rasgado dela, o cobertor da criança espiando pelas sombras. Você é a assassina, zombou. Ajudando um selvagem. Vai enforcar junto com ele. Tagi se moveu como uma sombra,
a faca reluzindo enquanto avançava, derrubando o rifle das mãos do Ranger. Um tiro soou do segundo homem, roçando a bochecha de Taji, sangue brotando vivo contra sua pele. Nora balançou o machado, acertando o braço do segundo Ranger, forçando-o a largar a arma com um uivo. O terceiro homem hesitou, rifle oscilando, mas Taji já estava sobre ele, arrancando a arma e batendo o cabo contra o peito do homem. Os Rangers recuaram, desarmados, mas não quebrados, olhos queimando de ódio. Vocês vão pagar por isso, cuspiu o líder, recuando na neve. Ambos. A caverna ficou em silêncio, o fogo crepitando. O único som eram as mãos de Nora tremendo, o machado pesado em sua empunhadura. Taji limpou o sangue da bochecha, respiração irregular mas controlada. Eles vão voltar, disse, voz baixa, grave como cascalho sob os pés. Mais homens, mais armas. Nora assentiu, mente correndo. Ela verificou Caleb, pequeno rosto calmo em sono, intacto pela violência. Não podemos ficar aqui, disse, voz firme apesar do medo apertando seu estômago. Taji encontrou os olhos dela, olhar firme. Você vai para o leste. Procure uma cidade, um novo começo. Eu os levarei para o oeste, nas montanhas. Nora balançou a cabeça com firmeza. Não te libertei para correr sozinho. Estamos juntos nisso. A expressão de Taji suavizou. Uma rara rachadura em sua máscara estoica. Ele alcançou o cinto, retirando um pequeno amuleto Apache, uma mão esculpida em pedra, suas linhas gastas pelo tempo. Para seu filho, disse, pressionando na palma dela. Significa vida, ligada à terra. Você lutou por ele, por mim. Agora lute por você. Nora fechou os dedos ao redor do amuleto, seu peso a ancorando, promessa de sobrevivência. Ao amanhecer, a fúria da tempestade diminuía, o céu se abrindo para espalhar luz pálida sobre a neve manchada de sangue. Nora envolveu Caleb firmemente, seu calor constante contra o peito dela. Taji montou um cavalo roubado do Ranger, respiração fumegante no frio. Eles ficaram à boca da caverna, o mundo se estendendo diante deles. Leste, rumo à segurança incerta. Oeste, rumo ao coração selvagem das montanhas. Você poderia vir comigo, disse Nora, voz baixa, mas segura. Taji balançou a cabeça, olhar distante. Meu povo precisa de mim. O exército não vai parar de caçar. Vou atraí-los. Dar-lhe tempo. Os olhos se encontraram. Nenhuma palavra era necessária. Eles estavam ligados, não por promessas, mas pelo peso compartilhado da sobrevivência, de escolher a vida quando a morte seria o caminho mais fácil. Nora tocou o amuleto, a mão esculpida quente contra a pele. Se alguém perguntar, disse, direi que a terra nos salvou. Os lábios de Taji se contraíram, quase um sorriso. Não, você me salvou. A terra apenas observou. Ele montou o cavalo, silhueta nítida contra o sol nascente, e cavalgou para o oeste, desaparecendo entre os pinheiros. Nora virou-se para o leste, o peso de Caleb um âncora constante. A neve rangia sob suas botas, cada passo uma demonstração de desafio contra a recompensa por sua cabeça, as mentiras do acampamento minerador, a selva que tentou reivindicá-la. O amuleto descansava em seu bolso, lembrança da lição de Taji, a justiça não é dada. É conquistada. Esculpida na aresta crua da sobrevivência. Enquanto caminhava, as montanhas se erguiam atrás dela. Testemunhas silenciosas de uma mulher que enfrentou um urso, desafiou a morte e escolheu um caminho onde seu filho cresceria forte, carregando o legado de dois párias que encontraram humanidade no selvagem. A jornada de Nora Reio através da tempestade, de pária sobrevivente, deixa-nos uma história de coragem esculpida em sangue e neve. O que sua resistência despertou em você? A escolha de Taji de lutar por ela ressoou, ou foi o testemunho silencioso da terra que permaneceu? Compartilhe seus pensamentos abaixo. De onde você está assistindo e o que mais te emocionou? Suas vozes mantêm essas histórias vivas. Sou grato por cada momento que passou com este conto e espero encontrá-lo novamente no próximo capítulo de The Wild Frontier. Até lá, continue carregando seu próprio amuleto de sobrevivência, onde quer que seu caminho leve.